Inutilismo ou autoconhecimento? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Ontem, conversando com um amigo, e é meu cliente também de mentoria, que eu já faço a mentoria há muitos anos, então a nossa relação já foi além um pouquinho da mentoria, virou um cliente amigo. E a gente conversando pelo Instagram ontem, em cima de uma entrevista com o Elon Musk, e o Elon Musk defendendo, né, falando a respeito de uma espécie de um salário mínimo mundial, já pensando, né, pouco aí na nossa frente, com o advento aí da automação, né, da robotização, e ele comentando sobre o número expressivo de milhões, provavelmente bilhões de pessoas que não vão ter uma atividade formal de trabalho em detrimento do avanço da robotização e da automação. E aí, eu conversando com ele, me veio assim, né, essa intuição em relação a esse nome, que é esse momento desse inutilismo. A gente teve lá atrás o feudalismo, mercantilismo, capitalismo, e agora, século 21, né, 2024, a gente está às voltas aí com esse termo que me veio assim, né, um termo meio inventado, que é esse inutilismo. E o que seria esse inutilismo? É justamente a pessoa se sentir inútil perante a vida. E o trabalho, a nossa relação com o trabalho, ela nos dá um certo sentido assim de pertencimento a esse mundo, porque o trabalho permeia aí a nossa existência de praticamente 100% das pessoas, de alguma forma, estão envolvidas com uma profissão, com um trabalho. E na medida em que a gente vê o avanço da tecnologia, da automação e da robotização, tende a criar aí um número expressivo, né, de pessoas que não vão ter um lugar, uma profissão, porque muitas das profissões vão ser substituídas pelos robôs, pelas máquinas, pela automação. E a ferramenta que eu acredito que vai ajudar a gente, né, nós todos, eu também, a nos posicionar no mundo de uma maneira mais coerente com a espiritualidade, é o autoconhecimento. A gente precisa sentar, aprender a meditar, aprender a conectar na espiritualidade, para a gente poder tentar perceber, mesmo que seja assim, de maneira muito homeopática, né, gotinhas, qual que é o nosso lugar, qual que é o nosso papel, o que é para a gente fazer, porque eu já percebi aí ao longo desses 30 anos, trabalhando com pessoas e trabalhando também muito comigo mesmo, através do processo de autoconhecimento, que a gente precisa mergulhar fundo nesse processo, porque muito do que a gente tem que viver aqui na Terra está definido, determinado, alinhado, costurado pela espiritualidade. E se a gente conecta um pouco, pelo menos, com essa espiritualidade, a gente tende a caminhar mais no nosso caminho, naquilo que a gente precisa vivenciar para a nossa evolução espiritual. Porque a maioria de nós que estamos encarnados na Terra, né, viemos para aprender algo, para desenvolver, para crescer. Então existem várias relações que são kármicas, tem várias relações que a gente às vezes não percebe por que a gente está vivendo determinada coisa, porque a gente está desconectado da espiritualidade. E na medida que a gente vai se conectando mais, a gente consegue perceber
Ah, então eu estou vivendo isso por causa daquilo? Ou eu estou vivendo isso porque tem algo aí espiritual, de uma outra vida, algo kármico que eu precisava resgatar com fulano, com Beltrano? Ou eu estou vivendo isso porque tem a ver com um trauma, com uma dificuldade, com uma questão emocional, né? Então, quanto mais você mergulha no autoconhecimento, mais você se aproxima do seu eu interno, mais chances você tem de ampliar sua percepção em relação à vida. Então, eu sempre sugiro aos meus clientes: aprende a meditar, aprende a concentrar mais, perceber mais. Quando acontecer alguma coisa que às vezes é ruim, tenta conectar com aquela experiência, não com o lado só ruim da experiência, mas o que aquela experiência está te trazendo, o que você precisa aprender com aquela experiência. Porque é muito fácil para nós, para a gente perceber da seguinte maneira: há uns anos atrás, a pessoa tomava bomba, por exemplo, em matemática na escola, ela repetia o ano por causa da matemática, ou do português. E isso é fácil da gente perceber, né? Tomou bomba em matemática, vai repetir o ano por causa da matemática. Agora, quando a gente toma bomba em vaidade, quando a gente toma bomba em arrogância, quando a gente toma bomba em egoísmo, a gente às vezes não percebe com a mesma facilidade do que quando a gente toma bomba em matemática, né? É mais difícil para a gente entender que aquela experiência ruim que está vindo, né, ruim entre aspas, é porque você tomou bomba em arrogância, por exemplo. Agora, quando você mergulha mais no autoconhecimento, você tem mais chances de perceber: ah, então essa experiência que eu montei a empresa e quebrei, ou essa experiência que eu tomei um pé na bunda, ou essa experiência que eu fui mandado embora do emprego, ela está me ensinando o quê? Ah, então eu fui arrogante, eu fui vaidoso, eu fui egoísta. Sempre, gente, tem algo aí que é da gente. A gente tem mania, hábito de achar que o problema está no outro, né? Na outra pessoa, no governo, no pai, na mãe, né? No chefe. Mas às vezes tem algo aí que é seu e que, como você está muito desconectado do seu eu interno, você não percebe. E aí a tendência da gente achar que o outro é o complicado da história, que é a outra pessoa, mas às vezes tem algo aí que é da gente, né? Que é nosso. E é justamente o autoconhecimento que ajuda a gente a fazer essas reflexões. Então, ou você aprende o autoconhecimento sozinho, de maneira autodidata, assistindo inclusive meus vídeos que tem aqui no canal do YouTube, mais de 250 vídeos, ou você busca a ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de um analista, por exemplo, um analista junguiano, para te ajudar nesse mergulho no autoconhecimento. Infelizmente, a nossa escolarização ainda não percebeu que ela precisa ensinar outras ferramentas do que as ferramentas que estão ensinando, que a maioria delas não ajuda o aluno em, não vou dizer nada, mas é quase nada, né? Então, o que é melhor para o aluno aprender, por exemplo? Análise sintática, aposto vocativo, ou ele aprender sobre autoconhecimento, né? A gente fica lá ensinando o aluno trigonometria, seno e cosseno, que é uma matéria lá da engenharia, da matemática. Poderia ensinar para ele gestão financeira, para ele aprender a cuidar do dinheiro dele. Ou aprender, por exemplo, a fazer um currículo, porque o aluno do ensino médio chega lá nos 18 anos, além dele não saber nada dele mesmo, ele não sabe nem fazer um currículo para ele poder, né, se vender numa vaga de trabalho. Não sabe nem como é que ele se posiciona numa entrevista de emprego.
E aí o que adiantou ele aprender vocativo e aposto subjuntivo do advérbio não sei das quantas? E chegar lá na frente ele não saber nem se ele é alérgico a pão de queijo, ele não saber nem se ele pode comer isso ou aquilo, né? Ou seja, ele chega lá na frente, ele não sabe nada de si mesmo, ele não sabe para que serve, né? Quais são as habilidades que ele tem, o que ele faz de melhor. Então, a gente precisa mergulhar no autoconhecimento para a gente poder fugir desse inutilismo, né, que daqui a pouco vai chegar no mundo. Imagina na hora que chega aí, que os robôs vão chegar em algum momento, né? Igual chegou os celulares, igual chegou os apps, igual chegou a Uber, igual chegou, né, diversas tecnologias, os robôs vão chegar. E na hora que eles chegarem em massa e cada casa tiver um robô igual tem uma televisão, um celular, e aí? O robô vai fazer comida, vai arrumar a cama, vai varrer o chão, vai, né, fazer 1 milhão aí de atividades que seriam nossa, né, do ser humano. E provavelmente na hora que isso acontecer, os bens de consumo vão ser produzidos em larga escala pelos próprios robôs, pela própria automação, e vai inundar o mundo de produto de consumo a um custo muito baixo. E aí? É menos engenheiro, é menos tudo, né? Porque o próprio robô vai fazer a cirurgia, o robô vai dirigir o carro, né? O robô vai dirigir um trator e vai trabalhar lá na fazenda, que antes tinha 50 funcionários, vai ter 2. E aí? E aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Desemprego em massa? Suicídio em massa? Inutilismo em massa? Então, a gente, quanto mais você vai mergulhando no autoconhecimento, você vai driblando esse inutilismo, porque você internamente vai conectando, né, no seu eu interno, no seu eu superior, na sua espiritualidade, e vai perceber mais qual que é o seu lugar, qual que é o seu papel, o que você pode fazer, o que você deve fazer. Então, esse vídeo é mais uma provocação, para te provocar mais ainda. Se você vai em direção a esse inutilismo, porque parte desses bilhões aí de habitantes está caminhando em direção a esse inutilismo e às vezes nem acordou ainda, nem percebeu, né? Igual aconteceu, por exemplo, anos atrás, na cidade onde eu moro, Belo Horizonte, havia um trocador de ônibus. Hoje não existe mais trocador de ônibus. O motorista faz a cobrança. Então, se você imaginar que Belo Horizonte tinha 50 mil ônibus, transporte coletivo urbano, tinha 50 mil trocador. E aí, de repente, esses 50 mil trocador ou for fazer outra coisa, e aí? Então, o que aconteceu com o trocador, o que aconteceu com outras profissões, vai acontecer em larga escala com diversas profissões. Então, o que você está fazendo já, hoje, 2024, para sair fora desse provável inutilismo mundial, que é uma coisa que vai assabarcar o planeta inteiro? Então, o que você está fazendo? Você precisa trazer mais o seu dia a dia, colocar no seu dia a dia esse investimento no autoconhecimento. Pensa nisso. Aqui no meu canal no YouTube tem bastante conteúdo. Você pode me mandar mensagens também no privado, se você quiser alguma dica, mas o autoconhecimento é que vai vencer esse inutilismo mundial. Um grande abraço e muita paz.